Oi, tudo bem? Estamos aqui, mais um de Lá Pra Cast, e hoje nós estamos com a Andréia Barbie. Ela vai se apresentar, para quem ainda não conhece, apesar dela ser super famosa, mas para quem não conhece, ela vai dizer o que ela faz da vida. Olá, meninas, um prazer enorme estar aqui no podcast. Gente, eu faço tanta coisa da vida. Vocês querem do presente, do passado? Vai lá, conta aí, conta pra você primeiro. Conta um pouquinho Se a gente olhar. Tá, vou contar um pouquinho da história, vocês me cortam, porque vocês sabem que eu vou falar. Começou com a minha filha, com o nascimento da minha filha Natália, que hoje tem 20 anos. Quando ela era bem petitica, eu e mais uma amiga minha chamada Laura Bósio, a gente percebeu que não tinha um brinquedo para ela poder se identificar com a carinha dela, uma bonequinha com a carinha dela. Aí aquelas duas mães de bebezinhos querendo desbravar o mundo, o que a gente fez? Nós fomos atrás de fabricantes porque a gente queria uma bonequinha com síndrome de Down. E aí a gente começou uma batalha aí por 2 anos. A gente ouvia cada absurdo. O fabricante falava assim pra mim no telefone: imagina, quem é que vai querer uma boneca assim, doente? Isso vai trazer mau agouro para a família. Até hoje eu lembro dessa palavra. E aí desligava o telefone, chorava, mas isso era um combustível para a gente conseguir mais e mais e mais. Até que uma hora a gente conseguiu uma pessoa de... fugiu o nome da cidade, daqui a pouco eu lembro. E aí ele tinha uma fábrica de brinquedos, fez o protótipo de graça, não cobrou nada pra gente. Aí eu peguei o protótipo, levei embaixo do braço para um congresso que teve em Ilhéus, na Bahia. E aí eu encontrei a Paty Almeida em Ilhéus, e aí ela chamou: André, que bacana! Isso era em 2006. Falou assim: posso pegar essa boneca? Posso dar pro Meta Social? Aí, Meta Social? Aí ela me contou a história da Meta, que na época estava assessorando a novela Páginas da Vida, que tinha uma personagem, a Clarinha, com síndrome de Down. Aí de Ilhéus a boneca foi parar no Rio de Janeiro com a Meta Social, que foi parar na mão da Manuel Carlos, do pessoal da Globo e tal. Aí a Globo entrou em contato com a gente, querendo que a boneca fosse ali, que a gente pudesse fazer toda essa parceria. Aí a boneca passou a se chamar Turma da Clarinha, a gente ganhou royalties, tudo. A gente não pagava nada. E aí a gente lançou as bonecas como Turma da Clarinha. Foi a única que a Globo permitiu, que outras empresas tentaram fazer a boneca da Clarinha, ela não permitiu. Ela permitiu, e aí todo o dinheiro era revertido para o Hospital Infantil das Vargas, que fica ali no Morumbi, para o grupo, né, para a associação, para o grupo Síndrome de Down. E aí a gente fez uma coleção com 7 bonequinhas e foi considerada a primeira boneca no mundo a ser industrializada com síndrome de Down, porque aí ela foi vender em várias lojas, mercados, enfim. Então foi uma super... Foi assim que você entrou na área? Eu sabia dessa história. Foi assim essa é uma curiosidade. Que eu comecei a entrar. E aí, nossa, nem falo, porque a gente lançou essas bonecas em Brasília. Na época, o Romário, eu não me lembro o que estava tendo, o Romário tinha um esquema lá e a gente foi para Brasília, num shopping, fazer o lançamento. E estava com alguns artistas da Globo, inclusive a Clarinha. E aí, quando abre a porta das lojas americanas, que a bonequinha foi para a loja, que abre aquela porta assim, que eu vejo aquele monte, que é uma boneca grande, uma boneca assim de vinil, sabe? Que levanta aquela porta, que eu vejo, era como se tivesse concretizado, né? Como eu chorava, a gente chorava. A Naná, em 2006, tinha o quê? 2, 3 anos, tinha acabado de sair, entendeu? Mas não teve material. E aí foi assim que começou. Legal. A Audrey Bósio agora ela tem uma creche de dente. Ela tem uma coisa, ela foi para um outro caminho. E aí a gente começou assim. Mas essa sede, quando você tem um nenenzinho novo, você tem sede de entender o que é o mundo, por que tratam dessa forma. Por exemplo, quando meu filho nasceu, eu tenho 2 filhos. O Vitor, que hoje vai fazer 23, dia 20. Hoje? Não, dia 23 de janeiro. 23. Cansei de então ele é 2 aninhos mais velho que ela. Quando ele nasceu, parabéns, que lindo, quando a Natália nasceu, aquilo foi me dando um negócio que não pode ser isso, não dá pra ser assim, E aí veio essa primeira questão da boneca, que hoje ela tá até no museu.
histórica do Rio de Janeiro como a primeira boneca. Até o ano retrasado eles ainda fizeram lá uma coisa super bacana, de forma tátil, né? Então eles deixaram a boneca para as pessoas mexerem, encostarem nela, um museu com outro olhar, foi super bacana. Então, e depois disso, a gente fez também um calendário. A gente montou um grupo chamado Rapidão, que eu falo, essa ânsia da gente querer saber informação, de querer conversar com outra mãe, com você assim, não é? Com essa ânsia toda, a gente criou esse grupo no Yahoo, no Outlook. Aí a gente criou esse grupo, era a gente, mas vários, entre outras mães e tal. E aí, esse grupo teve a ideia de fazer um calendário. Começou um calendário por irmãos. Lembramos, né? Um calendáriozinho sobre irmãos, tá? Aí eu e a Alda, que a gente sempre foi muito parceira, puxa, se a gente pegar esse calendário e transformar em algo muito maior, levar para a mídia que eles são capazes, que eles podem, que eles estão ali. Vamos, como é que a gente faz isso? Tem que ter artista, senão não vai para a mídia. Pronto. Aí nós duas doidas de novo. A gente não sabia nem fazer isso. Aí eu lembro que eu pegava internet, assessor de imprensa, oi, então, eu sou uma mãe, junto com uma outra mãe, a gente está com um projeto assim, 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 será que não quer fazer foto? Aí eu lembro que a gente conseguiu uma assessora pra gente que ia fazer um trabalho voluntário. Aí ela falou assim pra gente, olha filha, vocês têm que começar de baixo, não é assim não, tá? A gente pode pegar aqueles atores que estão começando agora, mas isso que vocês querem não dá não. Aí eu, tá, eu olhava pra Audrey, a Audrey olhava pra mim e falei, aí, primeiro que topou, Eliana, apresentadora. Segundo que topou, Milton Nascimento. Poxa. E aí a gente começou a fazer isso. Só a gente bem básico, né? Eu super assim, depois, mas super querida e tal. Mas é isso, né? Que ela tinha um olhar de trabalho, a gente tinha um olhar de causa, que é diferente. Tanto que uma das nossas assessoras, que foi a Cíntia, que hoje ela foi, acho que assessora do Marcos Mion e da Eliana também. Ela tomou conta da gente, ela falava assim, eu não vou fazer nada para vocês, eu só vou rever o que vocês escrevem, etc e tal, porque o brilho que vocês têm, a vontade que vocês têm nos olhos é maior do que qualquer uma. Que ela falou que a gente conseguiu uma proeza, foram acho que 7, 8 anos de calendário. Em um ano, a gente fez um calendário só de apresentadores. Vocês lembram do calendário dos apresentadores? Que tinha Jô Soares, Faustão, Serginho Grosso. Ela falou assim, vocês fizeram uma loucura que ninguém fez, que foi juntar vários artistas de várias emissoras. Porque lá você tinha SBT, Globo, etc, etc, etc. Ela falou, quem faz isso no projeto? Ninguém, só vocês duas mesmo. Então, assim, foi muito bacana, né? E eles eram os formadores de opiniões. Aí, quando a gente depois fez da Xuxa e tal. Só que aí chegou uma hora, eu falo, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai abrindo. Chegou uma hora que eu falei assim, não faz mais sentido eu defender só a síndrome de Down. A trissomia do 21, né? São tantos jovens que precisam dessa visibilidade. E aí a gente parou de fazer o calendário, acho que a gente cumpriu ali um tempo. Mas foi uma boa experiência, hein? A gente já falou, a sua experiência já falou, foi maravilhosa. Aí depois. Como é que você então. E aí assim, como é que você voltou pro Meta e como é que você está? Então, aí eu nunca saí do Meta, porque conforme eu caí no Meta com a bonequinha, nunca mais eu saí, porque ali eu me apaixonei pelo Meta. Na época era a Helena Werneck, a presidente. Né? Hoje é o Fernando, na época era a Helena. Nossa, que a gente perguntava, nossa, se eu contar pra vocês, a gente chora de rir. A gente ia pro Rio fazer calendário, então assim, a gente acabou ficando algo muito forte junto com o Meta. E aí quando a gente acabou o calendário, que a gente não queria mais fazer, não tinha mais o sentido não da causa da trissomia do 21, isso sempre vai ter. Mas pra gente, a gente queria algo maior, algo muito mais diverso, né, da diversidade humana. Quando acabou, veio a Helena me ligou e falou, Andréa, tô com um projeto super bacana aqui, parceria com uma outra empresa para a gente fazer um curso de pré-formação. Topa fazer junto com a gente? Eu falei, vamos. Aí que começou Beleza em todas as suas formas. Isso foi em 2013. Foi o primeiro. Foi em 2013 que a gente começou. Então, assim, quando a gente fala da questão de abrir, né, de abrir o leque para não só para a trissomia 21, aí a gente chega nessa questão da pessoa com deficiência também, e aí na fase adulta. Né? Aí você quer perguntar alguma coisa para a André nesse sentido?
Então, a nossa pergunta era essa mesmo. Quais são os cursos, né, que vocês fizeram e como vocês pensaram? Porque eu não sei se eu estou certa, mas o Beleza foi só para o pessoal com síndrome de Down e depois vocês abriram, não é isso? Isso, começou exatamente assim. Só que o Beleza foi um aprendizado maravilhoso, porque a gente tinha uma equipe multidisciplinar. Deixa eu te cortar, ele existe ou não? Existe. Então, Beleza, a gente começou a fazer o Beleza com psicomotricista, psicólogo, psicopedagoga, o pessoal da área técnica da própria empresa, que era a Alfapaf. Então, aquilo foi assim, então você tinha o pessoal técnico, o pessoal corporativo, você tinha uma especialista em metodologia, em melhoria de processos, era uma equipe assim, altamente diversa. Arquiteta, né? Porque ele é arquiteto e tal. E aí a gente começou, a gente fez uma turma que eles só queriam Trissomia do 21, a empresa. E a gente lá, não, vamos diversificar, vamos chamar. E aí é impressionante, começaram a ver pessoas com deficiência intelectual, com transtorno do espectro autista, e a gente falou, vamos abrir. A primeira turma foi só Trissomia do 21, que foi em 2013. 2014 já abriu. Aí 2014 já abriu, e antes da pandemia, 2018, engraçado que a pandemia ela paga a gente um pouco, né? 2018, 2019, eu acho que foi. Ali a gente já abriu para pessoas sem deficiência, mas em estado de vulnerabilidade social, porque aí sim a gente faz inclusão de verdade, que é o que o Meta sempre defendeu. Então, começou em 2013, só que aí lá para 2018, o Meta começou também, com o Fernando entrando na direção toda, a gente começou a fazer, a gente entendeu a importância deles no ambiente profissional vida adulta. E agora? O que a gente vai fazer? Né? Bora trabalhar, bora viver, né? Bora amadurecer. E a gente entendeu que é um processo. Então, aí a gente começou a entender sobre o emprego apoiado. Porque no Beleza, a gente não fez só o curso, a gente colocava os jovens. Beleza não foi emprego apoiado? Foi. Mas ele foi de uma forma um pouco diferente, ele foi inspirado, não foi tão puro, não foi uma metodologia pura, específica, né? Ele foi inspirado, por quê? Que a gente conheceu o emprego depois do Beleza. E aí que a gente se tocou, cara, a gente faz isso que é bem parecido. Porque a gente levantava o perfil dos jovens, você vai ser legal para aquele salão de beleza, você vai ser legal para aquele outro. Aí a gente tinha o levantamento de perfil, tinha toda a pré-formação, porque em algumas áreas você tem que ter uma pré-formação. Não dá para você chegar assim, tipo, não sei fazer nada, porque muitas vezes, somente muito beleza, é corrido, a pessoa não tem tempo de chegar, você tem que saber o mínimo. Então, por isso que é o curso de pré-formação. A gente dá uma base ali no curso e o resto eles vão aprimorar no ambiente profissional. E aí vocês usaram a metodologia do emprego apoiado. Aí depois disso a gente começou a entender que a gente fazia a metodologia do emprego apoiado. Aí, claro, a gente começou a dar uma lapidada para ficar realmente por ser uma metodologia, você tem que fazer certinho. Deixa a metodologia que você falou dessa questão, né? As empresas têm uma preferência maior por pessoas com síndrome de Down. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que é falta de informação. Sabe por quê? Porque uma vez eu vi uma pesquisa, gente, que eu não vou lembrar de onde também nem é legal falar, né? Que diziam que quando a gente contrata pessoas com trissomia do 21, a gente leva muito mais amor para a empresa. Gente, isso não existe, né? Então eu acho que existe uma falta de informação. E outra coisa também, que aí é uma suspeita. É o mito, né? O mito de que eles são fofos, de que eles são lindos, de que eles são Se as pessoas souberem. principalmente eles são fofinhos. A gente fala, nossa, que legal pra cá. Se eles souberem que isso é mito, eu fico, dá vontade de rir quando a pessoa fala, né? Gente, é completamente sem sentido isso. E tem uma outra coisa que aí a Andrea está falando, eu que me responsabilizo por isso. A deficiência da pessoa com trissomia do 21 está no rostinho, é mais fácil de mostrar. Exatamente. Então, é isso que eu falo. Então, assim, eu acho que é isso. Tá? Então, isso tem um peso também na contratação, né? Tem, dependendo da empresa. Isso é muito favorável para eles. Né? Tem outras empresas que não são assim, mas tem algumas empresas que são. Então, assim, e esse mito? Porque aí, fazendo as contas, eu tenho mais de 10 anos aí com adultos. Eu nunca peguei um adulto fofo.
São fofos assim, dependendo da personalidade de cada um, você tem uns mais Sim. carinhosos, outros não. Mas Cada dia a pessoa tá de um jeito. Olha, falando especificamente de trissomia do 21, eu já tive jovem que puxou o tapete do colega de trabalho, puxou bonito, de fotografar, de mandar para o chefe. Eu já tive jovem que dedurou o outro, que estava bebendo cerveja quando não podia. Já tive cada coisa que você faz assim. Misericórdia. Que fofo. Misericórdia. Que fofo, E, você chega, e aí você começa a entender que, inclusive, alguns não têm caráter. Como muitos outros também não têm caráter. E tudo bem. Faz parte da vida adulta, faz parte da personalidade, do ser de cada um. Né? Então, Muito bom. Assim, histórias como você entrou nisso, eu vou já emendar uma outra pergunta. Para você, assim, qual o maior ou quais os maiores desafios da inserção das pessoas com deficiência, ou mesmo da pessoa da questão da vulnerabilidade, né, que também é uma questão, né, que a gente tem de preconceito, né, e de colocar no mercado, e depois quais os desafios de mantê-los no mercado. Porque eu acho que a gente também cai numa questão intelectual, né? sim. A gente está falando de uma questão intelectual nos dois casos, né? Exatamente. Eu acho assim, são vários os desafios. Eu acho que, vamos começar do princípio. A primeira questão, acho que são os pais, tá? Não julgando, eu sou mãe também, eu sei que quando nossos filhos nasceram, porque se você está pegando quem está trabalhando hoje, são pessoas que nasceram com certeza há mais de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, era uma outra cultura. Passinho de formiga, só que já avançamos bastante. Naquela época, ninguém chegava para você e falava, filhinha, a vida é normal, vamos trabalhar, vamos casar, vamos ter... Não. Olha, você teve um filho só para você. Então, culturalmente, aqueles pais não tiveram a informação de que o filho pode. Aquele pai que teve esse pensamento foi um pai que bateu cabeça, que foi atrás, que fez de tudo. Então, não quero julgar os pais, mas a gente tem que orientar esses pais de que é possível. Que um dia falam que não, mas é possível. Então, começa daqui, a gente orientar os pais. Depois, esse filho ter autonomia. Você quer trabalhar? Você. Eu sei que teus pais querem que você trabalhe, mas e você? Qual é o seu plano de vida? É aí a gente mostrar para esse jovem que ele também pode ir adiante. Porque pensa, a mente coletiva também afetou esse jovem. Esse jovem acha que ele não pode. Ué, a vida inteira eu tive minha mãe e meu pai fazendo por mim, por que agora eu vou ter que fazer tudo sozinho? Eu nem sabia que eu podia fazer isso. Eu tenho jovens que estão trabalhando há 10 anos e eles falam assim para mim, Andréia, eu sei que eu tenho alguma coisa, não sei o que é. Eu sei que é sério porque minha mãe vai ficar muito triste. Me deve ser grave, porque minha mãe não deixa eu fazer uma faculdade porque ela fala que eu não vou conseguir, que eu não devo nem tentar. Olha que duro isso. Vocês entendem como é importante dar informação para os pais e o autoconhecimento desses jovens. A partir do momento que você tem esses dois juntos, o terceiro desafio é a empresa. Não é mascote, não é café com leite, ele pode sim. Só que claro que a gente vai fazer um levantamento de perfil para ver quais são os dons e talentos para que ele possa ser direcionado. Muitas vezes esses talentos aparecem trabalhando. A gente teve um jovem que adora público, queria muito, era um pouquinho tímido, mas adorava público, mexia com produtos, colocamos numa loja. Na hora que ele se viu diante do cliente, travou, e ele assim, 1,90 m quase, travou. Mas ele demonstrou um talento para a organização tão surreal que esse menino está um sucesso no estoque nessa loja. O estoque está impecável. O dono da empresa fala, meu Deus, que maravilha. Então, naquele momento a gente descobriu o talento dele. E foi desviado, foi. Porque aí vocês trabalham e a família trabalha, os jovens, a família e a empresa. Vocês continuam trabalhando? Sim. Dão aquele apoio lá? Sim, tem que dar. A gente tem que dar treinamento, porque falta de informação. Então você tem que falar, olha, não é mascote, tem que ser exigido como qualquer outro, claro, respeitando Tem as adaptações. as adaptações, os apoios e a acessibilidade, principalmente a acessibilidade. Então a gente tem que respeitar. Então assim,
É treinamento. E o Beleza que eu falo, foi onde a gente começou. Depois do Beleza, o MEC tem vários outros cursos de pré-formação. Então, quais Então, ele tem. Hoje a gente está fazendo o Sou Mais Autonomia justamente porque a gente percebeu essa demanda dos jovens, né? Tá, eu quero trabalhar, mas eu não arrumo nem minha cama em casa. Ah, eu quero trabalhar, mas eu não sou nem eu não sou nem responsável por lavar a louça. Então, peraí, vem cá, volta. Aí, então, por isso que a gente está fazendo esse curso hoje em dia. Então, a gente tem o Sou Mais Autonomia, que é um curso pré dos profissionais. Aí a gente tem o Sou Mais Pet, que seu filho já foi professor, que é para ser banhistas de pet, não é tosadora, são banhistas de pet. A gente tem o Sou Mais Loja, para atendentes de estava loja. lembrando. A gente tem o Sou Mais Office, que é auxiliares de escritório. Não sabia, não. Tem, a gente fez na pandemia esse, foi online. A gente tem o Sou Mais Digital, que não é profissional Sou Mais Digital, mas ele é para justamente ensinar os jovens a usarem as redes sociais com segurança, tá? Aí a gente tem um outro que a gente fez, que é o Sou Mais Influencer, com o patrocínio da Mantecorp. Inclusive a Mantecorp contratou por períodos, né, para os influencers para postar sobre os produtos deles. Bom, esse é o método, todo método. E há pouco tempo eu estou sendo parceira da Soneda. Soneda é uma perfumaria. E aí a gente já colocou também 34 jovens na gravação. Só que aí como é que a gente faz? O treinamento todo é conforme a Soneda. Então a gente vai falando sobre a missão, os valores da empresa, as regras da empresa, a forma como a empresa quer que você atenda o cliente. Sim. E aí foi um trabalho gigantesco, porque são 34 jovens, você levantar o perfil de 34, quantos perfis a gente levantou para funilar nos 34, mas a Soneda é uma empresa um pouco diferenciada, porque faz parte da natureza dela querer a diversidade ali dentro. Então, na hora que você entra numa Soneda, você já vê várias pessoas ali atendendo. Então, Já tem esse movimento. a representatividade ali já é absurda. Então, a gente só colocou, e ali a mesma coisa, treinamento empresa, treinamento família, treinamento dos jovens. Então, a gente sempre... E você sente que esse movimento está um pouquinho mais natural hoje em dia do que... Porque assim, a gente tudo isso começou por conta da lei de cotas, né? Tinha uma obrigatoriedade da empresa. Então, meio que assim, as empresas se viam obrigadas na contratação. Né? Você acha que isso está mais natural ou ainda a gente está tendo que brigar pela contratação da lei? Eu acho que está mais necessário. E não é só a lei de cotas. A Ambev, na época da pandemia, ela já falava isso. A diversidade é a solução. E ela explica que, assim, se você tem uma equipe homogênea, que é a tendência, então você tem lá uma equipe onde eu, você e ela estamos na mesma faculdade, né? Porque aí, sei lá, eu sou a diretora de não sei o que lá, viu que o currículo sai da minha faculdade, me chama você, claro, eu tinha primeiro fiz minha faculdade, aí é todo mundo muito homogêneo. Então, a solução é muito mais rápida. Todo mundo pensa igual, é muito mais rápida. A da diversidade, quando você tem pessoas diversas, e quando eu falo de diversidade, eu não estou falando só de pessoas com deficiência, estou falando de outras culturas, né, etnias, gêneros, enfim. Quando você tem uma gama, uma diversidade dessa, imagina a riqueza de soluções, a criatividade, as ideias que vêm. Então, assim, a solução demora mais um pouco, mas quando vem, ela vem. Então, já fizeram essa pesquisa, quanto mais diverso uma equipe, aumenta a criatividade, soluções de problemas e o lucro da empresa, em tipo 6%, 7%. Então, assim, não é a gente que está falando, tem uma pesquisa, se não me engano, que comprova isso. Então, as empresas sabem que elas precisam da diversidade. Só que aí a gente lembra, diversidade é bacana, então você tem LGBTQIA+, outras etnias, pessoa com deficiência. Deficiência intelectual. Aí igual a deficiência intelectual. Exatamente. Que é mais difícil. Então, é o que eu falo hoje em dia, eu acho que além da lei de cotas é necessário essa diversidade. Está tendo uma pressão dizendo que isso é bacana, que isso é correto.
Então, as pessoas, você vê que as propagandas aumentaram, né, na televisão. Então, assim, a gente está tendo um movimento a favor. Mas na hora de pôr a mão na massa, é diferente. Por isso que você tem que ter uma preparação. Não adianta ser uma empresa, eu quero ter um fofinho ali. Não, você não vai ter um fofinho. Você vai ter um colaborador como qualquer outro. Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, eu acho que melhorou um pouco por conta disso. Mas não Mas é um trabalho de formiguinha. Não, continua um trabalho de formiguinha. Melhorou um pouquinho. Uma coisa assim que a gente gostaria de te perguntar, porque a gente sabe, quando você fala o jovem, a família, a empresa, a gente sabe quanto trabalho tem um jovem, quanto trabalho, não é uma coisa fácil, né? E aí, assim, as famílias, como você trabalha, tem essa escuta, essa demissão para essas famílias? A gente acaba tendo uma escuta muito ativa, porque é que eu falo, eu também sou mãe, eu também sinto uma pressão absurda, né? Eu brinco, né? O nosso sobrenome é culpa, né? Então a gente tem uma pressão muito grande. Se a gente não fizer aquilo, nosso filho não vai para lá. Se a gente não fizer aquilo outro, nosso filho não vai dar tudo que pode. E esquece de olhar para a gente, da nossa dor. Então, quando a gente tem essa consciência de que aquela mãe, antes de ser mãe, era um ser humano, com milhões de questões, demanda, dor, quando a gente começa a olhar para isso, você começa a ter uma escuta ativa para aquela mãe. Então, você está acolhendo aquela mãe. Você acolhe, você escuta. Eu tenho mães que se abrem comigo de contar coisas que eu fico assim, uau, que aí tudo faz sentido, né? E se ela não tem essa confiança em mim, eu não consigo trabalhar aquele jovem. Ela tendo essa confiança em mim, às vezes, muitas vezes eu chego e falo, escuta, tá na hora de você pensar em você, né? E quando você pensa em você, não é pra você abandonar teu filho, é só pra você olhar com um pouquinho mais de carinho com você e deixar a culpa de lado. E aí a gente vai tendo esse acolhimento, vai fazendo, dando reflexões, trabalhando em conjunto, né? Porque a gente usa muito andragogia. Ninguém é mais do que ninguém, todo mundo tem uma bagagem, a gente tem que ter essa empatia, a gente tem que ter essa comunicação mais empática, mais acolhedora, sem cancelamento, né? E aí, com isso, com muita conversa, muitas reuniões, aí que a gente consegue fazer com que essa família olhe de uma outra forma, e aí a gente consegue trabalhar o jovem melhor, e aí eu consigo trabalhar a empresa melhor, porque dependendo da questão do jovem, a empresa tem que estar consciente, não da intimidade daquela família, de modo algum, mas que aquele jovem está apresentando determinada situação por conta de algo muito importante, íntimo que está acontecendo. Então a gente vai trabalhar por aqui. Né? Você foi no caminho que você vai usar. A gente vai ter várias estratégias, várias ferramentas. Né? E aí as pessoas perguntam, né? Olha eu já me perguntando, né? Mas uma vez me perguntaram, André, aonde você tem tanta criatividade para fazer tanta estratégia? Porque tem coisas que eu falo, e agora? E agora? Aí eu falo a importância da rede, né? A importância da rede. De repente eu chego, Rose, você já teve um caso desse? Não. E aí a gente vai indo, vai decidindo achar livro, literatura, vou para vários profissionais, já liguei para profissional. Eu escuto, né, uma jovenzinha assim, como é que eu posso ajudar? Eu posso ajudar. Tem que ter essa humildade, né? De falar, olha, isso eu ainda não tenho experiência, não tenho conhecimento, tem que ir atrás dele. Eu acho que é o papel, né? É o papel. E muitas vezes acontece das pessoas, já cheguei no ponto de não ter ninguém que tenha passado aquilo. Aí eu falei, bom, e agora? Você sabe que eu fui para vários lugares, eu fui cair até tipo, em trabalhos de psicopedagoga, numa escola de não sei aonde. Eu falei, gente, olha isso aqui que legal. Gente, eu não vou falar um negócio que acho que vai queimar meu filho, mas assim, eu já tive ideia de estratégia assistindo uma prova de líder do BBB. Acabou de queimar seu filme, acabou de queimar BBB. Aí eu passei a gostar de assistir as provas que eles têm, porque aquilo me dá inspiração. Você vai criando, né? Fazer estratégia, porque é legal para eles aprenderem. Né? É dinâmico, então eu entendi que com jogos, com dinâmica, com um monte de coisa, eles aprendem. O resultado fácil, muito divertido. Aí começam a ver essas coisas, sabe? Os BBB lá da vida, as provas, aí eu começo a querer tudo que eles têm, eu quero uma roleta gigante, aí eu quero um avatar não sei o quê, para trabalhar com eles.
Nossa, o Fernando que do método fica maluco. Assistir o BBB, eu tô com umas ideias. Porque eu uso totãs que isso aí não é normal. Só esse assunto, né, já é uma entrevista, né? Que é muita coisa. E assim, você falando nessas estratégias, você usa alguma técnica de acessibilidade, umas, outras? Sim, comunicação simples, né? Linguagem fácil, Que é difícil. Né? Nossa, como é difícil! Linguagem fácil que é difícil. Linguagem fácil que é difícil. Não, fiquei super amigo do grupo Sinônimos. Né? E aí você abre lá aquele monte de sinônimos que você vai abrindo na tua cabeça. Eu acho que é mais difícil a gente abrir a nossa cabeça. Porque você tem que ter um olhar tão amplo que não tem nada que eu chegue e fale, aquilo não serve para mim. Tudo que eu vejo, todo lugar que eu tô andando na rua, eu tô atenta para ver se eu não me inspiro em alguma coisa para levar para os jovens. Porque eu acho que essa é a construção, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com a pedagogia que eu já tinha falado, né? Que é a grosso modo dizendo, a pedagogia de adulto, né? Para ensinar os adultos. Lembrando que não existem mestres, né? Todos nós temos bagagem, então a gente tem que se respeitar. A linguagem fácil, comunicação simples. E o bom, quando você está trabalhando com jovens, eles validam o que você está tentando fazer. Sim. Né? Muitas vezes eu levo um jogo e aí no jogo eu falo, essa carta aqui tá legal? Não, André, essa palavra tá muito difícil. Eles são os termômetros para mim. E aí eu vou validando ali na hora. Eu falo, não, peraí, deixa eu parar, deixa eu fazer. Então, é o que eu falo, para ajuda, né? Porque realmente é difícil você pegar porque você não está traduzindo, você não está tirando toda, como é que se fala, toda aquela importância do texto. Você não está empobrecendo aquele texto. Você não pode empobrecer. Você só tem que colocar numa linguagem fácil. Isso é difícil. Cara, eu estava falando. É muito difícil. Mas assim, a gente vai conseguindo. E eles vão dando. Não, André, isso aqui tá legal, isso aqui eu não entendi. Eu acho que eu tô bombando. Chegou lá, André, não entendi não. Calma, Julinho. Achei que tava tão legal. E não tava, eles vão ajudando. Então, assim. Deixar, né, eles falarem uma questão importante, né? Porque aí o trabalho é construído, né? Eles têm muita necessidade de ser ouvidos, tanto eles quanto a família. Muita necessidade mesmo de ser ouvidos. Então, assim, a gente constrói geralmente tudo junto. Então, é bem parceria mesmo, é bem pedagogia mesmo. A gente facilita o aprendizado só. Mas é uma construção, não tem mestre ali. Não tem mestre e aprendiz, não tem. Somos todos mestres ou somos todos aprendizes. Então, é bem por aí que a gente faz toda essa parte de ensino, né? De treinamento. Eu acho que a gente vai ter que encerrar agora, né? Senão a gente vai ficar assim, né? Vamos marcar o segundo parte. 2 dias aí passando, porque se tem, né? Tem assunto. Infelizmente, né? A gente achou que não ia dar tempo, fazer pergunta, tá faltando agora. Tá faltando. A parte 2, a gente pode fazer uma parte 2 aí, vamos dar uma próxima. Gente, então é isso. A gente assim, super adorou conversar com você um pouquinho. Olha dessa. E a gente, então a gente vai te convocar para a parte 2, tá bom? Bora, combinado. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.